Direito Penal, parte geral, aula 13. Agora a gente vai falar sobre a aplicação da pena. Então, na aula passada, a gente viu especificamente sobre a questão das penas, dos tipos de pena, reclusão, detenção, certo? As modalidades de pena, também de outras medidas, certo? E agora a gente vai falar sobre a sua aplicação. Como assim? Como que o juiz fixa uma pena por determinado crime no caso concreto? E aqui a gente vai avaliar, certo? Primeira coisa que a gente tem que avaliar é isso daqui, ó. No Brasil, adota-se um critério trifásico criado pelo doutrinador Nelson Hungria. Ele vai dividir a verificação da aplicação da pena em três verificações, em três fases. A primeira são as circunstâncias judiciais, depois as circunstâncias agravantes e atenuantes, e depois as causas de aumento e diminuição. A gente vai ver cada uma delas. Mas primeiro, tem que fazer uma breve introdução com vocês de alguns pontos específicos que se faz necessário para a gente ter essa conversa. Primeira coisa, isso daqui eu já tinha falado antes, mas é importante vocês relembrarem. Elementares. O que que são elementares? São componentes essenciais para a figura típica, certo? Sem qual ela desaparece e se transforma. Como assim, Patrick? Exemplo, homicídio, matar alguém. Qual que são as elementares do homicídio? Matar e alguém. Se eu, né, pratico, por exemplo, eu tento matar, mas não é uma pessoa, eu não incorro no crime de homicídio. Por exemplo, se eu tento matar um animal, eu vou incorrer num crime específico do estatuto do animal, certo? E aí não vai ser o crime de homicídio que eu vou responder. Nesse caso, eu tenho, falta uma elementar, qual seja alguém, certo? E aí o que há uma coisa que a gente chama de atipicidade relativa. Como assim? Eu cometi um crime, certo? Só que eu não vou ser punido pelo crime de homicídio, porque para o crime de homicídio tem que ser matar alguém. Então, o fato típico para configurar tem essas duas elementares, matar e alguém. Se eu tiro alguém, no caso, por exemplo, se eu mato um animal, um cachorro, eu vou responder por outro crime, certo? Então, se eu não tenho essa elementar, eu mudo para outro crime. Existem casos que a elementar é essencial para o tipo penal, sendo que sem ela há a tipicidade absoluta. Como assim, Patrick? Me dá um exemplo. Furto, subtrair coisa alheia móvel de outrem, certo? Se eu subtraio uma coisa de outrem, eu cometo crime de furto. Mas e se eu deixo de subtrair de outrem? Se eu pego uma coisa achando que é de outrem, mas na verdade a coisa é minha, eu respondo pelo crime de furto? Não, porque, em regra, primeiro que eu não tive uma subtração, porque o bem é meu, então eu não tenho uma das elementares. Também não era de outrem, então eu não tenho duas elementares. E é o que gera o que chama de atipicidade absoluta do crime, porque faltam essas duas elementares. Entenderam? Então, elementar é tudo que faz parte do tipo penal. Patrick, por que que você está explicando sobre elementar? Porque a gente vai falar sobre duas situações. O crime, ele tem elementares e ele tem circunstâncias. A gente vai, quando a gente fala de pena, a gente tem que falar sobre as circunstâncias. E para você entender as circunstâncias, você tem que entender o que é elementar. Beleza? Então, elementar é tudo aquilo que faz parte do tipo penal que é essencial. Certo? Então, eu dei o exemplo do homicídio, que é matar alguém, mas o crime de furto, subtrair coisa alheia móvel de outrem. Qual que é elementar aqui? Subtrair. Subtrair o quê? Coisa alheia? Móvel. Tem que ser um bem móvel. Por quê? Porque se for um bem imóvel, não há furto. Entendeu? Se eu tento a ocupação, há outro tipo de delito, mas não há em si o furto. Porque só ocorre furto se eu subtraio coisa alheia móvel. Entendeu? Então, parte móvel é também um elementar do tipo. Sendo que se não tiver a parte, essa questão móvel, né? Se eu tentei subtrair uma casa, por exemplo, né? Em regra, como eu não consigo transportar uma casa de um lugar para o outro, é um bem imóvel, não há o crime de furto. Há outro tipo de crimes, certo? Mas vai acontecer uma tipicidade relativa. Nesse caso, não vai ser o crime de furto, mas vai ser outro. Beleza? E aí a gente tem as circunstâncias. O que são circunstâncias? São todos os dados secundários e eventuais que agregam a figura típica, cuja ausência não influencia na existência do crime, somente agrava ou não a pena. Então, circunstância é tudo aquilo que é de caráter secundário que está previsto no tipo penal. Só que se não tiver aquilo lá, o tipo penal ainda existe. Porém, aquela circunstância ela vai aumentar a pena, né? Vai agravar ou vai diminuir a pena. Beleza? Fácil? Tranquilo? Certo? Por que que eu estou explicando isso? Para a gente conseguir agora entrar nas circunstâncias judiciais. Certo? Que é o primeiro passo do critério trifásico de Nelson Hungria para a gente falar de aplicação de pena.
certo? Quando a gente fala na aplicação de pena, a gente vai verificar essas circunstâncias, certo? Ou seja, quando eu falo especificamente em aplicação da pena, eu não vou analisar as elementares do tipo penal. Isso daí já foi analisado pelo juiz, né? É outra questão, já foi analisado no mérito do processo e tudo mais. Quando eu estou falando já na aplicação da pena, eu vou ver as circunstâncias, certo? Que são todas as situações que têm a ver com o crime, mas não são elementares do tipo. Então é tudo que tem a ver, tudo caráter secundário, mas de como aquele crime foi feito para verificar como que vai ser distribuído a pena. E beleza? Para aplicar outro critério de fácil, certo? Então a gente vai analisar a partir disso. Então vamos lá. Primeira coisa, quando o juiz vai aplicar a pena, antes de até de entrar no critério trifásico, ele vai ter que olhar o tipo penal incriminador que ele está imputando. Então ele está imputando para alguém um crime de homicídio, homicídio simples. Pena, 6 a 20 anos. Então, primeiro ponto. Quando eu vou analisar a pena, a primeira coisa eu tenho que olhar o preceito secundário do crime, certo? Verifica lá, tá 6 a 20 anos. Então isso daqui é minha base. Então, antes de eu entrar no critério trifásico, eu tenho que saber que o crime de homicídio simples, ele vai ter uma pena mínima de 6 anos e máxima de 20 anos. Quando eu vou adotar o critério trifásico, para verificar como que ele vai ficar, se ele vai ficar mais perto do 6 ou mais perto do 20 ou até às vezes passar do 20, vocês vão entender. Beleza? Então, a primeira coisa, antes de entrar no critério de aplicação da pena, eu tenho que saber qual o crime específico está sendo imputado e verificar o preceito secundário. Homicídio, 6 a 20 anos, beleza. A partir disso, eu vou agora, né, eu já sei então o tipo da pena, 6 a 20 anos. A partir disso, eu vou entrar na primeira fase do critério trifásico, certo? Qual que é a primeira fase? Circunstâncias judiciais, certo? Estão previstas no artigo 59. São circunstâncias genéricas aplicadas a todos os crimes. Todos os crimes têm as circunstâncias judiciais. E o artigo 59 vai verificar. O que diz o artigo 59? O juiz, atendendo à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme suficiência e reprovação, a prevenção do crime. Essa parte é as circunstâncias judiciais. Quais são essas? Probabilidade, antecedência, conduta social, personalidade, certo? O que que isso daqui vai fazer? Então, na primeira fase do critério trifásico, o juiz ele vai verificar e vai verificar como que o crime se deu. E ele vai analisar primeiro esses fatores. Então, primeiro, a culpabilidade, certo? Que tem relação ao agente, ao bem, a violação do agente ao bem jurídico tutelado, se ele demonstrou menosprezo, certo? Como que ele agiu, qual que é o grau de reprovação que se tem naquela conduta específica do agente. Eu vou analisar a culpabilidade dele naquele caso específico, certo? Para verificar, nesse caso, se a pena vai ficar mais próximo do 6 ou do 20. Então, as circunstâncias judiciais, eu pego esse valor 6 e 20 e o juiz analisando essa circunstância ele vai ficar lá, olha, como nesse caso concreto específico, vai ficar mais próximo do 20, mais próximo do 6, mais próximo do máximo, mais próximo do mínimo. E aí ele vai colocando quanto que ele acha. É um critério subjetivo de análise, apesar de ter um caráter um pouco objetivo. Então ele vai verificar primeiro a culpabilidade do agente. Então o que que ele vai verificar? Como que o agente agiu com relação àquele bem jurídico, sei lá, da vida, por exemplo, ele matou a pessoa, como que se deu isso, tal? Ele vai verificar isso. Vamos supor que no caso em questão foi uma pessoa, foi um homicídio simples, não teve grande grau de culpabilidade, teve a morte da pessoa. Então ele vai deixar ali no meio termo, nesse primeiro momento. Depois ele vai ficar os antecedentes, esse é o mais importante, tá? Entre os critérios da primeira fase, das circunstâncias judiciais, os antecedentes são os mais importantes. Por quê? Porque ele é um critério que sempre vai colocar a pena mais próximo do máximo, certo? Então, se eu tenho maus antecedentes, sempre vai ser para o máximo, próximo do máximo, né? O juiz ele pode colocar, dificilmente uma pessoa que tem maus antecedentes vai ficar próximo do 6, não, geralmente vai ficar mais próximo do 20, certo? Patrick, o que que é um mau antecedente? Primeira coisa, maus antecedentes no direito brasileiro, ele já é uma questão consolidada no seguinte sentido. Eu, Patrick, cometi um crime. Fui condenado, cumpri a pena, saí desse crime. Se eu cometo algum crime nesse período, eu sou ser considerado reincidente. Então, significa que tenho maus antecedentes? Não, porque reincidência é diferente de maus antecedentes. Beleza? Então, eu cometi um crime logo depois, eu sou reincidente. Não tenho maus antecedentes ainda. Patrick,
Concluiu-se o período depurador, o período de 5 anos. Você sabia, isso é interessante, que a reincidência só dura 5 anos? Como assim, Patrick? Então vamos lá, cometi um crime, cumpri a pena. Saí, fiquei 5 anos sem cometer qualquer crime. Eu volto a ser primário. Exatamente o que você está ouvindo. É o que a gente chama de período depurador. O período depurador exclui a reincidência e aí eu volto a ser primário. Então, só é reincidente quem pratica um novo crime durante o período de 5 anos após já ter cumprido uma pena. Porque aí ele está no período depurador. Qualquer fato cometido no período depurador significa que você é reincidente. Mas, Patrick, se eu passei esses 5 anos, então eu volto a ser primário, sem cometer nenhum crime, você volta a ser primário. E o que acontece com essa condenação que era reincidência? Ela vira maus antecedentes. Então, mal antecedente nada mais é do que a condenação anterior, que já passou o período depurador, que é o período de 5 anos da reincidência, e virou maus antecedentes. Então, quando a gente fala em uma pessoa que tem mau antecedentes, significa uma pessoa que já foi condenada, já passou pelo período depurador, o período de 5 anos, e agora, né, voltou ou a ser primário ou cometeu outros crimes que está em reincidência ainda, mas esse período aí ela virou maus antecedentes. Entendeu? Então passou o período depurador, a condenação que era reincidência vira maus antecedentes. Entendeu? É isso. Então, verifica se o agente já cometeu algum fato típico anterior e foi condenado, tendo transitado em julgado de decisão, cumpriu a pena, passou o período depurador, o período de 5 anos, e agora possui uma condenação anterior que gera os maus antecedentes. Certo? Por quê? Porque se eu cometi um crime e tô no período depurador ainda, então eu sou reincidente. Mas teoricamente ainda não tenho maus antecedentes, porque para ter maus antecedentes já tem que ter passado esse período depurador. Patrick, mas vamos supor que faz o seguinte: cometi um crime, tô no período depurador, cometi outro crime. Deu o prazo de 5 anos, mas eu ainda sou reincidente porque eu cometi um outro crime desse prazo. Mas passou esse prazo. O que acontece? Eu viro, vai para os maus antecedentes? Vai. Beleza? Entenderam? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, depois coloca aqui que eu prometo responder. E aí existem algumas posições dos mal sobre o mal antecedente, certo? A posição minoritária, tá? Que não se aplica, mas ela existe, que fala assim, qualquer registro que você tiver no processo criminal, inquérito ou processo de investigação e tudo mais, é considerado mal antecedente. Essa posição não é adotada. A segunda posição que é adotada, somente condenações apenas definitivas podem ser consideradas maus acidentes. Então, só existe mau acidente se for condenado definitivamente. Entendeu? O fato, por exemplo, isso é uma coisa importante que às vezes até o promotor de justiça esquece, até os juízes esquecem, né, quando a gente fala do agente. Às vezes o agente tem 20 inquéritos policiais em aberto. 20. E aí vai abrir o próximo e esse próximo virou um processo. Esse agente, ele tem maus antecedentes? Não. Por quê? Porque para ter mau antecedente tem que ter uma condenação anterior transitada em julgado. A partir do momento que eu não tenho trânsito em julgado de uma condenação anterior, não há que se falar em maus antecedentes, certo? Processos em curso e também inquéritos em curso não gera maus antecedentes, não gera nem reincidência. O que gera essas questões é depois do trânsito em julgado. Beleza? Tranquilo? Beleza. E é uma posição que é mais minoritária ainda, que também não se aplica, que fala que não deve que existir os maus antecedentes, porque seria o direito penal do autor, ou seja, seria punir o agente responsabilizado por fato que ele já cumpriu. Porque qualquer questão dessa teoria, eu já fui condenado a cumprir a pena. Se eu cometer um outro crime depois, eu vou ter que, além de cumprir minha pena, ter uma consequência gravosa do meu crime anterior, mas eu já cumpri ele, eu já, entendeu? Então a ideia é que aqui, no caso específico, estaria responsabilizando o agente mais uma vez, né? E o que não se aplica no direito brasileiro, né? Somente condenações apenas definitivas podem ser consideradas maus antecedentes. Patrick, mas no meu caso específico, o juiz considerou maus antecedentes porque tinha um monte de inquérito em curso lá. Aí você tem que colocar procedimentos de jurisprudência e tudo mais, demonstrando que não, né? Processos em curso, inquéritos em curso não geram maus antecedentes, somente processo já transitado em julgado. Beleza? Certo? Há um limite de tempo para maus antecedentes? Isso é importante. O que a gente falou lá, o período depurador, ele tem um prazo de 5 anos. Passados 5 anos do período depurador, eu volto a ser primário. Exclui-se a reincidência.
E aí vira maus antecedentes. Os maus antecedentes têm um limite? Não, não tem. Teoricamente, os maus antecedentes é pro resto da vida da pessoa no Brasil hoje. Inclusive, há vários artigos de gente falando que isso é inconstitucional, porque acaba ferindo a ideia de direito ao esquecimento, penas de caráter perpétuo, né? Porque o maus acidentes nunca desapareceria da vida da pessoa, porque não há um prazo para exclusão. A reincidência tem um prazo de 5 anos. Se eu não cometo, se eu fui condenado, cumpri a pena, saí, não cometo nenhum crime em 5 anos, eu volto a ser primário. Mas isso vira mau antecedente. Os maus antecedentes nunca são excluídos, ficam para o resto da vida e vão ser colocados em toda vez que a gente cometer um crime. Muitos defendem que é inconstitucional, existem inclusive vários artigos nisso, porém, o posicionamento atual é que não existe prazo para os maus antecedentes, certo? Se o período depurador tem prazo, por que os maus antecedentes não têm? Aí tem vários artigos, né? É uma questão muito mais doutrinária, né? Mas o que você tem que entender é, não tem prazo para os maus antecedentes, ele fica para o resto da vida, né? Alguns dizem que é inconstitucional, certo? Outros requisitos das circunstâncias judiciais, a conduta social. E que é isso? Eu vou verificar o comportamento do agente, como que ele era com a família, com os amigos, no trabalho. Se ele for uma pessoa boa no trabalho, uma pessoa boa na família e tudo mais, a gente vai ter uma coisa negativa nisso, a pena ele vai ficar mais próximo do 6, o juiz vai colocar, entendeu? Então ele vai. Todos esses critérios antecedentes é tudo acumulado para o juiz colocar mais próximo do 6 ou do 20, certo? Mais próximo da pena mínima ou máxima. Aí também vai analisar a personalidade do agente, os motivos do crime, as consequências do crime, as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima. Isso daqui também é importante. Comportamento da vítima, algumas pessoas falam que não tem que ser levado em consideração. O que é o comportamento da vítima? É se a pessoa facilitou a prática do crime. Vamos supor que a gente está na rua, tudo mais, a pessoa está com o celular assim, levantado, gigantesco assim. E aí vem alguém e bate o celular e sai correndo. Essa pessoa facilitou o crime. Teoricamente, quando o juiz avalia as circunstâncias judiciais do crime, ele vai ter que colocar a pena mais próxima do mínimo, né, mais próxima do 6. Por quê? Porque o comportamento da vítima colaborou para o crime. Tem muita gente que entende que isso daqui não deve ser aplicado, né? Mas é o que o artigo 59 dispõe, certo? Então, o juiz verificar todas as circunstâncias e deliberará sobre essas, dentro do limite da pena, colocando ela no máximo ou no mínimo. Então, se no crime de homicídio, por exemplo, o juiz vai verificar todas essas circunstâncias, probabilidade, antecedente social, personalidade do agente, os motivos, circunstâncias do crime e tudo mais, e vai colocar ela mais próximo do mínimo ou do máximo. Então, 6 a 20. Vamos supor que a gente colocou aqui 12. A gente olhou e fez assim, não. Na primeira fase do critério, a pena dele é de 12 anos. Então, primeira fase, 12 anos. Beleza. E se você pegar uma sentença, o juiz ele coloca exatamente isso, olha. Na primeira fase, coloca a pena a tal, para você verificar, inclusive. Ele fala dos critérios do artigo 59 e fala assim, olha, na primeira fase, coloco, por exemplo, no caso, 12 anos. Tendo com 12 anos razoável nesse caso. Aí depois a gente vai para a segunda fase. Então, a primeira fase, circunstâncias judiciais, a segunda, causas, circunstâncias atenuantes e agravantes. Certo? Agravante. Qual que é a primeira agravante? Agravante, reincidência, que eu falei. O que é a reincidência? A reincidência ocorre quando a gente comete um crime, é punido e após isso comete um mesmo crime dentro do período depurador. Certo? Então, o que é o reincidente, tecnicamente falando? Cometi um crime, fui condenado, cumpri a pena. Saí dentro do período depurador de 5 anos, cometi um novo crime. Nesse caso, eu sou reincidente. Beleza? Importante, como eu falei, é impossível voltar a ser primário. Ou seja, se você comete um crime, cumpre a pena, passa 5 anos depois de cumprida a pena, sem cometer qualquer crime, você volta a ser primário e aquela condenação vira maus antecedentes. Importante, a condenação anterior à prática de contravenção penal gera a reincidência? Não, não gera. Olha que interessante. Se eu cometo uma contravenção penal e depois eu cometo um crime, não há reincidência. Legal isso? Por quê? Por falta de previsão expressa legal, por várias questões específicas. Eu fiz aqui uma tabela, aqui, uma coisa que você tem que decorar. Ó, se eu cometo um crime, mais um crime, dentro do período depurador, lógico, eu sou reincidente.
Se eu cometo uma contravenção e depois cometo um crime, eu sou primário. A contravenção anterior ao crime não gera reincidência. Mas olha que interessante. Se eu cometo primeiro um crime e depois uma contravenção, eu sou reincidente. E isso é questão de pegadinha de concurso. Eles vão colocar geralmente isso. Ah, eu cometi uma contravenção, depois eu cometi um crime. O que que eu sou? Primário, certo? Eu vou responder pelo crime como primário. Eu cometi um crime, mas agora eu cometi depois uma contravenção. Eu sou reincidente. E se eu cometo uma contravenção e outra contravenção? Também sou reincidente. Beleza? Decora essa tabela aqui, que isso aqui cai bastante. A única situação de você não ser reincidente é se você praticar uma contravenção anterior e depois praticar um crime. Nesse caso, não tem reincidência. Beleza? Top. Ah, é uma coisa importante. Condenação por crime militar anterior, próprio e crime político. Então, vamos supor, eu cometi um crime militar antes ou cometi um crime político antes. Depois eu cometi um crime comum. Eu sou reincidente? Não. Crime militar anterior, próprio e crime político não gera reincidência em crimes comuns posteriores. Beleza. Essa é a primeira circunstância agravante, que é a reincidência. Quais são as outras? As outras são genéricas. Motivo fútil ou torpe. Cuidado. Alguns crimes, o motivo fútil ou torpe é qualificadora e não agravante. Exemplo, homicídio. Se eu cometo homicídio por motivo fútil ou torpe, é, no caso específico, um agravante. E aí é outra questão. Beleza? Certo? Ah, mas aqui é genérico. Crime de furto, por exemplo, cometido por motivo fútil ou torpe, é uma situação, uma causa de uma agravante. Beleza? Facilitar a ocultação e impunidade do crime, traição emboscada, emprego de chave falsa, veneno, explosivo, com abuso de autoridade, contra criança maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida. Olha só que legal. Se eu cometo um crime contra a mulher grávida, independente do crime que é, a pena no final já vai ser agravada, vai ser mais próximo do máximo. Contra produção de autoridade, incêndio, naufrágio, em estado de embriaguez nas dependências de instituição de ensino. Isso aqui foi incluído posteriormente, né? Então, se eu cometo um crime dentro de instituições de ensino próximos, né, dentro da dependência da instituição de ensino, certo? Independente do crime que eu cometer, é uma causa agravante. Beleza? Se eu verificar agravantes, minha pena, né, 6 a 20 anos, a gente tinha colocado 12. Se eu verificar que tem algum agravante, vai subir, né? Vai sair do 12 e vai chegar mais próximo do 20. Atenuantes são circunstâncias que sempre atenuam a pena, sempre fazem com que ela diminua. O agente tem menos de 21 anos ou mais na data do fato. Então, se eu pratiquei o crime com 19 anos, eu tenho já uma circunstância atenuante na minha pena, certo? Ou ser maior de 70 na data da sentença. Isso aqui é importante. Isso aqui, geralmente, os concursos trocam. É 21 na data do fato. Então, quando eu cometi o crime, eu tenho que ter menos de 21 anos, certo? Agora, os 70 anos não é na data do fato, é na data da sentença. Então, quando sair a sentença, se eu tiver mais de 70 anos, eu tenho essa atenuante. Beleza? Outras questões, o desconhecimento da lei, falar que eu desconheço a lei, tudo pode ser considerado uma atenuante, certo? Ter o agente cometido crime por relevante valor moral ou social é atenuante. Procurado por sua espontânea vontade, logo após o crime, evitar e minorar as consequências do fato, né? É uma questão que sempre acaba, né, atenuando a pena. Se o crime for cometido por coação moral resistível, porque a irresistível exclui o crime, né? Exclui a culpabilidade. A resistível reduz a pena. Beleza? Confissão. Isso aqui é sempre importante, né? Se o agente confessa, ele tem direito a uma atenuante, certo? Se ele cometeu o crime por meio de multidão ou tumulto, né? Ah, todo mundo foi lá no quebradeira, tal, fui junto no tumulto. Também é uma circunstância que atenua a minha pena, certo? Se eu achar algumas dessas circunstâncias, atenuante na segunda fase, eu diminuo a pena. Vamos supor, Patrick, e aí vem uma situação. Às vezes tem crimes que tem tanto agravante quanto atenuante. E aí, o que que eu faço? Eu vou aumentar ou diminuir? Quando há concurso entre agravante e atenuante, a pena deve se aproximar da circunstância preponderante. Tem algumas circunstâncias que a gente considera como preponderante. Por exemplo, a reincidência. A residência é preponderante. Então, vamos supor, o agente tem menos de 21 anos, beleza? Então, ele tem atenuante. Porém, a agravante dele é a reincidência. Se ele tem essas duas, a agravante da reincidência é preponderante. No caso específico, a agravante, então a pena dele vai
vai ir pro mais alto, entendeu? Certo? Mas aqui eu coloquei uma coisa: a reincidência geralmente é a circunstância preponderante mais alta nas agravantes. Só que existe uma situação que é a confissão. A confissão também costuma ser a mais alta das atenuantes. E aí? E no concurso entre essas duas? Segundo o STJ, se o agente confessou formalmente, tudo certo, e é reincidente, a reincidência e a confissão não tem circunstância preponderante entre essas duas, então elas se anulam, segundo o STJ. Então vamos supor que nosso agente tivesse reincidência e confissão, segundo o STJ, a pena deveria ficar igual na primeira fase, de 12 anos. Beleza. E agora vem a segunda parte, causa de aumento ou diminuição da pena. Isso daqui é interessante e importante. Olha, quando eu falei da primeira fase, eu falei que eu teria que estabelecer as circunstâncias judiciais dentro do parâmetro do 5 ao 20. As agravantes e atenuantes também, dentro do 6 ao 20, certo? E eu vou ter que verificar as circunstâncias para ficar, ver se ela fica mais próximo do 20 ou do 6. Beleza. E a causa de diminuição e causa de aumento? A causa de diminuição e de aumento, elas são previstas em todos os crimes, elas estão descritas nos crimes, em leis especiais e tudo mais. Ela vai falar assim, olha, aumenta-se um terço, sempre que tivesse um terço, aumento de fração, é circunstância de aumento, causa de aumento, e se estiver diminuindo, é uma causa de diminuição. E cuidado, essas causas, elas podem passar do limite. Como assim, Patrick? Lembra as outras duas? As outras duas é para ver qual que está mais próximo, do 6 ou do 20. No caso das causas de aumento, elas podem passar do 20 e as causas de diminuição podem reduzir, pode ser menor que a do 6. Como assim? Me dá um exemplo. Vamos supor que no critério que a gente fez, no cálculo do crime de homicídio, a gente chegou ao 6, certo? Então a gente chegou ao 6. Só que não foi um homicídio consumado, foi um homicídio tentado. A tentativa é uma causa de diminuição de pena, ela reduz frações da pena. Então, aqui eu tinha 6 anos até a segunda fase. Na terceira fase, eu vou ter que reduzir a pena de um terço a 2 terços. Nesse caso, se eu reduzir a pena, ela vai ficar menos de 6 anos. Então, é possível na terceira fase, e é a única fase da pena, que ela fica abaixo, pode ficar abaixo do limite legal, ou pode ficar acima. Vamos supor que teve um homicídio. Aqui eu dei o exemplo do crime de furto. Vamos supor que teve um crime de furto, colocou a pena máxima do crime de furto simples, né? Beleza, tá em 4 anos. Só que o crime de furto foi cometido durante o repouso noturno. O repouso noturno é uma circunstância que é uma causa de aumento de pena, que aumenta uma fração da pena. Aí vai passar dos 4 anos. Entendeu? Então, quando a gente fala em causa de aumento e diminuição, que é a terceira fase, primeiro, ela vai sempre estar prevista nos crimes. Então, olha que interessante. A circunstância judicial e as atenuantes e agravantes, elas são previstas só na parte geral. Já as causas de aumento e diminuição, elas têm na parte geral, mas elas também são na parte especial, nos crimes específicos, por exemplo, o furto cometido por repouso noturno, vai estar lá no inciso específico. Também vai estar em leis especiais. Então, as causas de aumento e diminuição estão em todos os tipos de normas penais. E elas, que é a terceira fase, ela pode passar da pena máxima e também ela pode minorar a pena mínima. Então, ela pode. Então, dentro daquele parâmetro que a gente falou, 6 a 20 pode passar do 20 e pode, né, no caso, diminuir do 6. É a única causa que pode fazer isso. Por quê? Porque agravante e atenuante é pra gente, a segunda fase, ela verifica dentro dessas circunstâncias para chegar mais próximo do limite máximo do limite mínimo. Só que ela não pode passar esse limite. Já as causas de aumento e causas de diminuição podem sim. Elas podem passar, que é a terceira fase, certo? Dependendo, né, sempre do tipo que for colocado, certo? As causas de aumento e as causas de diminuição. E cada crime vai ter sua causa de aumento e diminuição própria, geralmente. E aí você vai ter que ler o crime, ver o preceito e tudo mais, e tentar aplicar a causa de diminuição para o seu cliente, tal, sempre colocando dessa forma. Beleza? Entenderam então o que é trifásico? Certo? Então, primeiro caso, circunstâncias judiciais, artigo 59. Depois, especificamente, as agravantes e atenuantes, certo? Do 61 ao 69. Depois, causas de aumento e diminuição, que estão previstas em todo o Código Penal, parte geral e parte especial, certo? As causas de aumento e diminuição são as únicas que podem passar do limite máximo e reduzir do limite mínimo. Beleza, certo?
Tranquilo. Uma coisa importante, Patrick, e as qualificadoras? Aonde que elas entram? As qualificadoras, elas vão entrar antes de tudo isso. Lembra que eu falei que a gente tem que sempre verificar antes de a gente adotar o critério trifásico o limite máximo da pena? Quando a gente tem uma qualificadora, por exemplo, o homicídio cometido por motivo torpe, que aumenta a pena de 12 a 30, nesse caso específico, quando a gente tem essa qualificadora, veja, ela modificou a pena, então saiu de 6 a 20 e agora é de 12 a 30, ou seja, agora é essa a base. Então a qualificadora, como ela muda a base da pena, eu analiso ela antes de entrar no critério trifásico. Então eu coloco, por exemplo, homicídio qualificado, e aí eu sei que vai ser de 12 a 30. Então, essa é a minha base. Agora, então, essa é a base. E aí eu vou fazer o critério trifásico de novo, as circunstâncias e tudo mais. E aí, ao final, vai dar a decisão. Quando o juiz vai dar a sentença, ele vai, em cada fase, ele vai colocar assim, ó, circunstâncias judiciais. Na primeira fase da pena, eu, considerando as circunstâncias judiciais, coloco a pena em X anos. Depois, verificando as agravantes e atenuantes, colocando, considerando isso, coloco fixo em X anos. Depois, verifiquei que tem causa de aumento ou diminuição, e aí fixo ao final, condenação final em X anos. Beleza? Entenderam? Eu sei que às vezes é um tema um pouco difícil sobre aplicação e tudo mais. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui, comenta. Tudo bem, que eu fico à sua disposição.